Jéssica tinha 21 anos. Morava em Olinda, Pernambuco. Tinha uma filha pequena, cabelos cacheados, um sorriso fácil. Gostava de música, como a maioria das pessoas da sua idade. Sonhava com um emprego fixo, casa própria, uma vida um pouco mais tranquila do que a que tinha. Nada nela era extraordinário. E é exatamente por isso que a história dela precisa ser contada. Porque Jéssica não foi escolhida por acaso. Ela foi escolhida porque era comum, porque era invisível para o mundo, porque ninguém ia notar rápido demais quando ela sumisse. E alguém sabia disso. 2008. Olinda, Pernambuco. Uma mulher chamada Isabel Cristina apareceu na vida de Jéssica, com uma proposta simples, uma vaga de emprego doméstico, boa remuneração, ambiente tranquilo, precisava apenas de alguém de confiança. Jéssica aceitou. Era mãe solteira, tinha uma filha pequena para criar. Não havia motivo para desconfiar de uma mulher, que oferecia uma chance honesta de trabalho. Ela foi, e nunca mais voltou. A filha de Jéssica ficou para trás. Pequena demais para entender o que havia acontecido com a mãe. Pequena demais para saber que, em breve, ela seria adotada legalmente por Isabel, e que viveria anos dentro da casa, onde sua mãe havia morrido. Mas isso a gente vai entender mais tarde. Para entender o que aconteceu em Garanhuns, você precisa conhecer 3 pessoas: Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Torreão Pires, Bruna Cristina Oliveira da Silva. 3 pessoas que, para os vizinhos, eram apenas uma família um pouco diferente. Religiosos, reservados, educados quando precisavam ser. Por dentro eles haviam construído uma crença, uma seita particular, sem nome oficial, sem templo, sem membros além dos 3. Uma doutrina que dizia, com todas as letras, que matar era necessário, que consumir era sagrado, que o mundo estava superpopuloso e que cabia a eles fazer a limpeza. Eles chamavam isso de purificação e tinham um método. O método era simples, quase banal na sua crueldade. Eles escolhiam mulheres sozinhas, preferencialmente mães solteiras, sem marido, sem família estruturada, sem ninguém que fosse bater na porta do delegado no primeiro dia de sumiço. Ofereciam emprego, deixavam a vítima entrar. E então, a porta fechava. Não vou descrever o que acontecia dentro daquela casa, com mais detalhes do que o necessário. Não porque tenho medo das palavras, mas porque Jéssica, Gisele e Alexandra merecem ser lembradas como pessoas, não como o que foi feito com elas. O que eu vou dizer é o que a polícia encontrou, o que os laudos confirmaram, o que o Brasil inteiro leu nos jornais em 2012 e precisou parar para processar. Partes dos corpos eram consumidas pelo trio. O restante virava recheio. Empadas, coxinhas, vendidas na cidade, vendidas em frente a hospitais, para pessoas comuns que não sabiam de nada, que estavam apenas com fome. Garanhuns não sabia o que estava comprando. Antes de continuar, preciso que você saiba quem eram essas mulheres. Jéssica Camila da Silva Pereira, 21 anos, Olinda. 2008, mãe de uma menina pequena, a primeira. Gisele Helena da Silva, Garanhuns, 2012, atraída da mesma forma, com a mesma promessa, o mesmo final. Alexandra da Silva Falcão, também em 2012, também em Garanhuns. A terceira, e a última, porque foi por Alexandra que a polícia chegou até eles. 3 mulheres, 3 vidas inteiras, 3 histórias que terminaram dentro daquela casa, e que o Brasil só soube porque um cartão de crédito continuou sendo usado depois que Alexandra sumiu. Abril de 2012. Alexandra estava desaparecida. A família registrou o boletim de ocorrência. A polícia começou a investigar. E então, um detalhe pequeno, quase insignificante. O tipo de detalhe que muda tudo. O cartão de crédito de Alexandra continuava sendo usado. Depois do desaparecimento, em Garanhuns, a polícia rastreou as transações. Chegou a um endereço, uma casa comum em Garanhuns. Uma família que não havia motivo para suspeitar. Os investigadores bateram na porta. Dentro da casa, encontraram partes de corpos humanos, armazenadas na geladeira e no freezer. Encontraram um diário, escrito por Jorge, detalhando os crimes, os rituais, as crenças, com datas, nomes e descrições que nenhum investigador conseguiu ler até o fim sem precisar parar. E encontraram uma criança, a menina que Isabel havia adotado legalmente. Era a filha de Jéssica, a filha da primeira vítima, criada dentro da casa onde a mãe havia morrido. Sem saber, os laudos confirmaram depois
que a criança havia consumido carne humana, nas refeições preparadas pelo trio, sem saber o que era, sem ter escolha, sem ninguém para protegê-la. Ela tinha menos de 10 anos, quando a polícia a retirou daquela casa. Paro aqui por um momento, porque preciso que você sinta o peso disso. Uma criança, filha da primeira vítima, adotada pelos assassinos, criada no mesmo espaço onde a mãe foi morta. Isso não foi um descuido do sistema. Isso foi o sistema sendo usado como ferramenta. Isabel obteve a guarda legalmente, com documentos, com processo, com aprovação. O fundo falso estava em todo lugar. O trio foi preso em abril de 2012. O caso chegou aos jornais e parou o Brasil. Não havia como processar aquela notícia normalmente. Era grande demais, perturbador demais, real demais. No julgamento, Jorge, Isabel e Bruna foram condenados. Jorge Negromonte recebeu 72 anos e 9 meses de prisão. Isabel, 69 anos e 8 meses. Bruna, 49 anos e 6 meses. Durante o processo, Jorge demonstrou pouco ou nenhum arrependimento. Defendeu as crenças da seita. Falou sobre purificação como se estivesse explicando. Uma teoria filosófica para um auditório. Isabel chorou, mas os investigadores que acompanharam o caso dizem que nunca ficou claro pelo quê. Bruna era a mais jovem dos três. Havia entrado na dinâmica do trio ainda adolescente. Seu papel no processo foi debatido extensamente, mas o tribunal concluiu que participação é participação. As 3 mulheres mortas não tiveram chance de se defender. As 3 mulheres mortas não tiveram advogados. As 3 mulheres mortas não tiveram julgamento. Eu investigo histórias como essa, porque acredito que esquecer é a segunda morte. Jéssica sumiu em 2008, 4 anos antes de a polícia chegar àquela casa. 4 anos durante os quais sua filha foi criada, pelos responsáveis pelo seu desaparecimento. 4 anos em que ninguém, nenhuma instituição, nenhum sistema, nenhum vizinho, fez a conexão certa a tempo. Gisele e Alexandra morreram em 2012, depois de Jéssica, o que significa que o sistema falhou, não uma vez, mas 3. E as empadas continuaram sendo vendidas, na rua, em frente aos hospitais, para pessoas que estavam apenas com fome. Garanhuns não sabia o que estava comprando, e essa é a parte mais perturbadora de tudo. Não o que o trio fez dentro daquela casa, mas o quanto o mundo lá fora continuou funcionando normalmente, enquanto acontecia. O caso dos canibais de Garanhuns entrou para os registros criminais brasileiros, como um dos mais perturbadores da história do país. Mas o que me assusta não é a monstruosidade do trio. Monstros existem e quando são encontrados, são presos. O que me assusta é a invisibilidade das vítimas. Jéssica sumiu em 2008, e o mundo continuou girando. Mulheres sozinhas, sem rede de apoio, sem visibilidade, são os alvos mais fáceis, porque o sistema raramente para perguntar onde elas foram parar. Isso é o fundo falso que ninguém quer ver. Não é só o crime, é a estrutura que deixa o crime acontecer. Em silêncio, por anos. Jéssica, Gisele e Alexandra mereciam mais. Mereciam ter sido procuradas com urgência. Mereciam que o mundo tivesse notado antes. Toda semana eu abro uma gaveta nova aqui. Não porque gosto do horror, mas porque acredito que contar é a única forma de não deixar acontecer de novo. Se você chegou até aqui, você já sabe onde a verdade mora.